Já de volta com o seu estilo de vida, diretamente aqui da Casa da Ciência, localizada aqui no Bosque da Ciência, uma ótima opção para você estar trazendo a sua família, os seus filhos, seus sobrinhos, para você estar passeando e conhecendo um pouco mais da nossa fauna, da nossa flora aqui da região amazônica. E hoje é dia 20 de janeiro, como eu havia dito, e é o dia do farmacêutico. E hoje nós vamos falar a respeito do uso correto dos medicamentos, que é essencial para que todos nós possamos alcançar os efeitos esperados e evitar possíveis danos à nossa saúde. E aqui ao meu lado está o doutor Ellery Barreto, ele que é farmacêutico e vai estar falando um pouquinho a respeito deste assunto para a gente. Doutor Ellery, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo ao Estilo de Vida e parabéns pelo seu dia. Hoje é dia do farmacêutico. Muito obrigado. Então vamos começar falando qual é o papel do medicamento no nosso organismo. Bom, o medicamento, ele é uma substância tecnicamente elaborada. Qual o papel e a função dele? A função dele tem uma função de diagnóstico, o medicamento tem a função de tratamento e de prevenção também em algumas patologias. E doutor Ellery, eu vou a uma farmácia. Quais são as orientações que eu devo receber quanto àquele medicamento que eu vou estar consumindo naquele momento? Primeiramente, ao ir numa farmácia, você tem que procurar o farmacêutico, né? Porque ele é o único profissional habilitado a dar orientações sobre o uso correto de medicamentos. Então você tem que saber a questão da posologia, se realmente você está apta para tomar esse medicamento, né, sem passar por uma consulta médica. Se você tem alguma contraindicação ou alguma situação fisiológica ou patológica que possa impedir você de estar usando esse medicamento. O farmacêutico vai fazer essa triagem, vai fazer essa avaliação. Então é importante, lembrando que a gente tem que procurar sempre um farmacêutico lá Com certeza, momento, com né? certeza. E quais são as orientações quanto à questão de como guardar os medicamentos? Porque tem gente que guarda em alguns recipientes, outros compram uns potes e tiram da embalagem em que o medicamento vem e guardam lá. Qual é a orientação que o senhor dá para os nossos telespectadores? A orientação geral na guarda de medicamentos é você tem que armazenar os medicamentos longe da umidade e do calor. Né? Armazenar o medicamento longe das crianças, né? Porque isso é um risco muito grande. Armazenar o medicamento longe de produtos saneantes, de pesticida, que possam estar contaminando o medicamento. Né? Então essa questão do armazenamento, da conservação é muito importante. E também, por exemplo, eu tenho a prescrição em casa. Todos os medicamentos, eles têm um horário certo, né, de 6 em 6 horas, de 12 em 12 horas, enfim. E se eu, por acaso, esquecer de tomar o medicamento, por exemplo, era para eu tomar hoje 8 horas da manhã, e depois eu teria que tomar de novo meio-dia, só que eu esqueci de tomar meio-dia e vou tomar 1 hora da tarde. O que isso pode estar causando? O medicamento vai ter o mesmo efeito no meu organismo ou não? Isso aí pode alterar a farmacocinética, o efeito sim. Por causa da questão da dosagem, né? Do nível de substância que tem que ter na nossa corrente sanguínea. O ideal é você entrar em contato com o médico que prescreveu, o profissional de saúde ou o próprio farmacêutico, né? Para estar pegando uma orientação mais adequada. Entendi. E a questão da bula, porque eu tiro por mim, compro o remédio, mas nem sempre eu vou lá na bula para ler, para saber quais são as reações adversas. Qual a importância da pessoa estar lendo a bula do medicamento? É de fundamental importância ler a bula, porque a bula traz todas as informações do que pode acontecer no organismo ao tomar aquele medicamento. Quais as reações adversas, qual a posologia exata, né? Quais os cuidados que você tem que tomar, né, com o uso e a conservação daquele medicamento. E algumas pessoas também têm uma dificuldade muito grande na hora de ingerir algumas pílulas que são muito grandes e elas acabam cortando, aí tomam um pouco, né, um pedacinho e depois tomam o outro. Esse corte, ele pode estar tirando o efeito do remédio, pode-se dizer assim? Pode sim, ele pode estar reduzindo a dosagem do medicamento, né? Isso vai comprometer toda a farmacocinética no organismo, né? E esse corte, essa espécie de fracionamento, ele só é recomendado se for orientado pelo farmacêutico ou pelo médico. E doutor, a questão da automedicação, às vezes a gente tem tanto remédio em casa que acaba sobrando, né? Que a gente compra bastante. E a questão, sentir uma dor de cabeça, toma remédio, tal remédio, a mãe indica, o amigo indica. Qual é o cuidado que a gente tem que ter em relação a isso? É buscar informações, né? Buscar o farmacêutico, né? E sempre se automedicar com a orientação do farmacêutico, buscando informações corretas. Até porque pode ser alguma substância que pode Exatamente. causar alguma alergia no nosso corpo, não é?
Com certeza. Então eu quero convidar você que está aí nos acompanhando no programa Estilos de Vida a interagir com a gente lá na nossa página no Facebook. Você tem alguma dúvida relacionada a algum tipo de medicamento, você pode ir lá e deixar a sua pergunta que a gente vai estar interagindo com você aqui ao vivo, aqui no programa Estilos de Vida. E doutor, se o medicamento, porque muitas vezes o medicamento ele até pode estar dentro do prazo de validade, mas ele apresenta um aspecto meio amarelado, meio viscoso, alguma coisa assim. Mesmo dentro desse prazo de validade, ele pode trazer algum risco para a nossa saúde? Pode trazer algum risco, porque no decorrer do armazenamento desse medicamento, na cadeia de produtos, né, ou seja, no fabricante, na distribuidora, na farmácia e drogaria, pode ter ocorrido alguma eventualidade de armazenamento e conservação, né, seja decorrente de temperatura, de umidade, né? Então, o consumidor, ao receber esse medicamento, ele deve comunicar à farmácia, deve comunicar à vigilância sanitária, né, e não tomar, né, porque é um risco. Com certeza. E nesse fim de semana, só interrompendo um pouco a nossa entrevista, nesse fim de semana, o Dia do Farmacêutico foi comemorado com uma ação social aqui no calçadão da Ponta Negra, é o que nós vamos conferir agora. O programa Farmacêuticos em Ação é formado por profissionais da área. Há 2 anos, um grupo se reúne no mês de janeiro para comemorar a data. E ao invés de uma grande festa, os farmacêuticos dedicam o tempo para atender consultas gratuitas. Aqui no calçadão da Ponta Negra, mais de 30 profissionais atenderam o público com serviços gratuitos. O objetivo foi conscientizar a população sobre os cuidados com a saúde e o mau uso de medicamentos. Testes capilares de glicemia, aferição de pressão arterial e auriculoterapia foram alguns dos serviços, de acordo com a conselheira federal de farmácia, Carla Regina. O que a gente pede à população? Que procure os serviços de saúde, que procure as lojas, as drogarias, as farmácias e que procure o profissional farmacêutico e o médico, né? Bem como outros profissionais de saúde, sempre que for precisar de utilizar uma medicação. O engenheiro Ítalo Pesos considera a automedicação prejudicial à saúde. Se o farmacêutico é um profissional para isso, tem profissionais na área de saúde, então o ideal é buscar o profissional da área de saúde, né? Não é correto se automedicar. E seria mais interessante se a cada 15 dias ou todo fim de semana tivesse uma ação como essa, porque isso é muito benéfico para a população, principalmente para quem não tem tempo de ficar frequentando a médico, só vai quando está doente. Então o ideal era ter ações como essa, não só na Ponta Negra, mas em parques públicos de Manaus. De acordo com a presidente do sindicato da categoria, Cecília Oliveira, hoje os farmacêuticos podem prescrever um remédio, fato que antes não era permitido. Porque até então o nosso conselho ainda não tinha tomado nenhuma atitude em relação à prescrição farmacêutica. Porque veja bem, o farmacêutico é aquele que estuda a fórmula do medicamento, faz o medicamento, conhece a fundo, estuda. A nossa ação é toda em cima do medicamento. Então, não é justo pegar, por exemplo, outras categorias que não têm a base que nós temos na faculdade e saírem prescrevendo. De acordo com a assessoria do Conselho Regional de Farmácia do Amazonas, aproximadamente 400 atendimentos foram realizados neste fim de semana. Muito bacana essa ação social que foi desenvolvida lá na Ponta Negra nesse final de semana, para que as pessoas possam entender o real papel do farmacêutico. Então eu gostaria que o senhor falasse para os nossos telespectadores, que eles entendessem qual é a função que vocês desempenham para melhor a nossa saúde. Isso, o farmacêutico ele não é só o profissional do medicamento, né? Ele não é só o profissional responsável técnico. Ele é o profissional realmente um profissional de saúde, né, capacitado, interage com a equipe de saúde e que presta serviços de saúde também. Com certeza. Então você que está aí de casa, que quiser também interagir com a nossa produção, você pode estar mandando uma mensagem de texto para 8111 4512. Vou repetir para vocês novamente. 8111 4512. Você manda sua mensagem, a nossa produção vai entrar em contato com a gente aqui. A gente vai estar respondendo ao vivo a sua dúvida quanto ao uso correto dos medicamentos. E também lembrando que você pode interagir com o nosso Facebook, facebook.com/estilovida. Nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho nós estamos de volta.